Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Essa aqui já estou gravando para edição, porque eu gravei esse vídeo e deu mais de 1 hora. Então eu estou avisando que eu vou dividir em 2 partes. Um vídeo só, né, que eu gravei de uma vez só, mas eu vou estar dividindo em 2 partes, porque a proposta é de continuar, né, colocando para vocês vídeos de meia hora, para facilitar para quem for assistir também. Então eu espero que vocês gostem. Até mais. Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo, continuação do vídeo Simbiose com malha mental. Está na lista Despertar, número 29. Essa é a parte 3. Vídeos com meia hora, mais ou menos. Nessa continuação, eu falei que ia continuar falando do que é o ser humano, né? A gente se pergunta dessa nossa realidade e como eu falei no vídeo passado, é difícil nós aceitarmos essa realidade além do que é visto. Eu não vou nem dizer além do que é percebido, porque na nossa percepção nós percebemos, né? Tanto que nós buscamos saber, nós entendemos que há algo de errado. Mas a realidade ela foge muito do conhecido, muito do que é colocado para nós como verdade, como realidade, né? Então some muito, então é por isso que, ou seja, cria uma desconexão muito grande do real com o falso, com a vida simulada que se vive aqui, né, que se chama de vida, né? Então assim, fica difícil de entender, né? Porque tem tantos parasitas, porque eles parecem agir tão livremente, né? Como se fosse o habitat deles, né? Uma dimensão mais densa. Eles só viram lá um alimento mais saboroso e estão explorando isso, né? Que é a questão aqui. Mas que alimento saboroso é este? Né? Como já estamos, digamos, cansados de saber. Energia, né? Nós estamos o tempo todo emanando energia. Como uma árvore, uma planta, ela está emanando, né? Fisicamente lá né, o oxigênio que ela faz lá, a fotossíntese e tal, né? Mas todo ser, como uma flor, ele exala um perfume, né? O ser humano também, e exala muito, muito mesmo, né? Uma planta, ela tá lá só vivendo, então ela já tem uma aura, tem uma energia, até uma pedra, né? As pessoas que trabalham com cristais, né? Com as rochas e tais, então sabe que tem uma vibração. Então imagina uma planta, um animalzinho, um ser vivo, um ser humano. Então é muita energia, né? Então se essa energia for controlada, for manipulado, é usado por esses parasitas. Então vamos lá. Se a pessoa até agora achou que saiu bastante da realidade, agora vai achar mais ainda. Embora algo lá dentro vai tocar, falar assim, digamos, faz sentido, né? Então é isso que vocês têm que explorar, né? Não é tipo fechar, não, isso é muito fora da caixinha, né? Porque mesmo que nós achemos que não usemos, né, as capacidades, os dons espirituais, nós usamos. É o que somos. Né, nós estamos aplicando isso. Então vamos supor, a minha parte egóica aqui, né, que faz as coisas e tais, talvez tais dons não sejam necessários. Por exemplo, o dom da manifestação. Eu quero manifestar um objeto. Eu ia usar isso para brincar, para me mostrar, para me exibir, né? Mas a parte maior de mim, ela é consciente de tudo isso. Então se num determinado momento eu precisar de uma intervenção, ela é feita. Mas isso não é determinado pelo ego, pelo que eu acho que tem que ser aqui, né? Então isso é muito importante. Então aí tá aí os vídeos que eu mostro pra vocês, que eu falo, assistam, porque vocês vão ver muito desses casos, né? Então assim, o que somos? Nós estamos aqui como seres encarnados, né? Mas nós não somos essa raça, nós não somos essas espécies, nós encarnamos na espécie. Nós encarnamos no ser humano. Então ali nós assumimos uma forma física que é semelhante. Então vamos supor, todo mundo que me vê vai falar, ó, é um ser humano. Não vai falar, digamos, me identificar como ser cósmico que eu sou, entre aspas, né? Porque a gente fala, o ser cósmico é o eu sou, é o eu maior, é a mônada, é o logos. Ainda estamos identificando algo. Eu quero que vocês vão além disso, além do que é dominável, além do que pode ter uma forma, para entender melhor o alcance do ser humano, né? E por que chama tão atenção? Não que seja uma raça parasitada, mas é uma raça muito, digamos,
não é espionada, mas assim, nós chamamos a atenção de muitas raças do universo que vêm e ficam aqui nos olhando, né, mantendo uma certa distância. Por quê? Porque é tipo um animal selvagem, mas não porque nós somos maus, porque é um potencial energético muito grande, né? E como nós manipulamos essa realidade, como que assim, essa fusão, digamos, com um parasita de simbiose, criamos essa realidade, então você não atrai só fisicamente, né? Se algo se aproxima, é atraído para essa realidade. Então por isso que quem se aproxima demais fica preso aqui. E qual que é a forma de se libertar? Por que prendeu? Porque não tinha um mental para sair dessa massa, né? Para se livrar desse malha. Então você já é absorvido. E agora tem que trabalhar esse mental, tem que nadar, tem que galgar, só que aí tem que desenvolver. Aí é o processo reencarnatório, que encarna, experimenta, vivencia, entende o que é o ser humano vivendo as emoções, até chegar o momento que você que está aí, né? Eu diria que esse ponto, a pessoa, é só um ponto onde nós nos fixamos agora no presente, né? Um ponto de fixação. Né, para eu ver essa realidade, eu me fixo desde da perspectiva do Márcio. Então eu vejo desde essa perspectiva. Então eu uso esse ponto para vivenciar essa realidade. Mas é apenas um ponto. Então, esse ser, ele é atraído. Então as pessoas, os ETs, vamos falar assim, né, eles veem mais de longe. Quem tem um pouco mais de experiência, às vezes usam tecnologia para tentar, né, se isolar dessa, digamos, gravidade que puxa, né? Lei dos semelhantes é assim, puxa, tipo um imã, né? Prende essa realidade que nem, vamos supor, eu já vi casos de ufologia que falam que a nave caiu aqui, morreu aqui e ficou preso, porque saiu o ser astral. Então vamos supor, eu posso ir em qualquer ambiente, fisicamente com esse corpo, então eu pego e saio, né? Daqui no campo físico. Mas se você morrer, e você pode, a sua energia pode ser atraída pela energia dali, né? Se você já não tiver uma energia muito diferente. Por isso que a gente vai trabalhando na emoção e tal, porque quando a gente desencarnar, a gente consegue, né, digamos, sair daqui, né, ter mais lucidez e poder ter, digamos assim, um real poder de escolha também, entre aspas. Então assim, nós somos, muitas raças ficam assistindo, muitas tentam ajudar, muitas das vezes do mesmo nível tentam ajudar, né, porque você quando... os seres, digamos assim, maior, né? Vamos supor, é que nem aquela história da borboleta, né? Vamos supor que uma criança vê a borboleta tentando sair do casulo, ela fala, que vou ajudar. A criancinha, ela, tipo, está no mesmo nível, um pouquinho mais alto que a borboleta, né? Só que não tem a sabedoria de um adulto. O adulto vai chegar e falar, não mexe. A criança não vai entender, por que eu não posso ajudar o insetinho? Né? Então, às vezes, assim, tem muitas raças que tá mais ou menos no mesmo nível, um pouquinho acima, então quer ajudar, quer mexer. Né? E tem as superiores que falam, não mexe, ou deixa livre, porque também estão experimentando. Né? Às vezes deixa lá a criancinha lá, né, ver que vai matar a borboleta e ela fala, olha, que erro que eu cometi. Agora eu vou prestar mais atenção no que os superiores me indicam. Né? Então, assim, se falarmos de hierarquia, é infinito para cima, né? Mas a influência deles, eles se limitam a deixar que nós vivemos nossas experiências, porque muitos de nós viemos desses seres e estamos aqui, né? Então eles sabem o que estamos fazendo, né? Aí os que estão mais baixo às vezes não tem esse alcance. Só que o principal do ser humano é a elasticidade com que essa constituição física, né, dos corpos que foram feitos aqui através de hibridação, ele é a capacidade que ele tem de abrigar uma alma, vamos dizer assim, né, corpos mais sutis. Então, ou seja, esse corpo sutil, ele pode ter muita energia, né, que, por exemplo, encarnou, vamos falar que um quase Jesus, porque Jesus teve uma manipulação para ele poder encarnar, né? Mas mesmo assim, seres com muita luz, né, de dimensões muito altas, conseguem encarnar aqui e habitar e controlar esse corpo. E ao mesmo tempo, seres que pouco saíram do reino animal. Então, assim, ele tem uma elasticidade muito grande, né? E quando se fala de seres de muita luz, esse ser tem uma capacidade muito alta de criação, tem um poder muito grande. Então eu quero focar aí no poder de criação. Nós criamos essa realidade. A realidade, ela em si, ela
a matéria, ela não existe. Então a gente volta lá no passado, aquela coisa do átomo, que se você for investigar o átomo, ele é 99,9999% espaço vazio. Né? Aí encontra lá, mas tem um próton, tem um nêutron, tal, então vamos investigar, porque essa é a matéria do átomo. Tem a matéria tem sim, a matéria é matéria, né? O cientista fala, a matéria é matéria, tá aqui, ó, é tangível, eu toco, tá? Existe, né? Então vamos ver o que é a matéria então de fato. Aí ele vai lá e bota o microscópio e vê que é tudo poroso, só tem espaço vazio. E ele pega lá as matérias que ele consegue encontrar e vai ver que é tudo poroso, até chegar no átomo, que já dentro de uma dimensão. Né? Porque o átomo nós não está nessa dimensão, ele é a energia que compõe, que dá vida à matéria. Né? Só que ele vai, desenvolve lá a parafernália para poder estudar e chega no quarks e bósons e tal, e é a mesma coisa, 99% espaço vazio. E por mais que ele avance a sua tecnologia, não vai encontrar matéria, sempre vai ter espaço vazio, isso aqui não existe. Né? Ou seja, é uma constituição que não dá para falar o que cria o átomo. Né, tá além da nossa capacidade aqui como humano. O ponto de vista que eu estou vendo aqui ainda é muito longe. Né, tem que estar um pouco acima para ver essa criação que cria o átomo, depois o DNA e etc. Mas não tem. Então assim, é uma realidade coletiva. Então por isso que eu não falo, quando você encarna, você não encarna aqui no Márcio, no fulano, no ciclano, você encarna na raça. Então eu estou encarnado nessa raça, eu estou experimentando os sentimentos dessa raça, a forma de pensar dessa raça. Né? E aí então, o que de mim que veio de fora está se expressando aqui? Então eu só posso ter uma dedução, o que diverge. Então, digamos, a manada está indo nessa direção, de repente você começa a pensar diferente. Opa, então está divergindo. Aí eu vou pensar, por que esse indivíduo está divergindo? Qual que é o tipo de diversão ou diversão? Né? Porque de contrariedade. Divergência, né? Esse ser está pensando assim, então aí eu vou ver que esse tipo de pensamento é mais familiar com outro tipo de grupo. Aí eu vou estudar esse grupo. Então esse grupo é mais familiar com esse tipo de pensamento, com essa ideologia, né? Vamos supor, naves, ETs, etc. Né? Espiritualidade, que nem a gente segue. Então a gente vai estudar isso também. E vai ver que muitas vezes desse grupo também há manipulação. Mas mesmo assim, fazemos parte de grupos. Né? Então assim, mesmo você sendo um ser cósmico, né, a semente estelar, acaba se expressando como ser humano, encarnando na raça. Então, por exemplo, você vai no interior, você vai ver as pessoas falam tudo igual, tem aquele sotaque. Você não vai ver uma pessoa do interior falando com sotaque de cidade, uma pessoa que sempre viveu lá, cresceu lá. Também é uma forma nossa. Nós não percebemos, achamos, né, que não. Mas nós temos um modismo humano. Né, e digamos que mesmo quando a gente sair do planeta, for visitar outras raças, as raças vão falar, você é da Terra. Né, como que eu sei? Às vezes pela vibração, pela energia que nós carregamos, né, natural, achamos, né, essa presença, esse jeito de ser. E muita coisa, digamos assim, fica aqui. Né, aqui é só um exemplo, você for para outro planeta. Porque muitas coisas, muitas experiências que as pessoas contam nesses canais, quando elas saem, parece que tudo fica aqui. Elas até esquecem até de quem são. Né? Tem um entendimento que a gente encarna na raça, nós encarnamos no planeta. Né? Eu uso o indivíduo como um ponto de fixação, de onde eu começo a observar a realidade, como se eu precisasse de um objeto para mexer em tal lugar. Então esse é o objeto que é usado para mexer nessa aqui, e é um objeto físico, emocional e mental, e eu tenho que dominar todas essas ferramentas. Então o que eu sou? Não sou isso aqui. Dessa mesma forma, eu não encarno no indivíduo, ou só no coletivo individual. Eu encarno, como eu falei, no planeta. Eu encarno na região. Né? Não é um encarnar, é um estar. Então, por exemplo, se você olha para uma árvore, olha para um objeto, você vê aquele objeto, você está naquele objeto. Como a gente entende, não existe matéria. Então nós estamos nas coisas em volta. Nós estamos em todas as coisas em volta. Eu estou em tudo onde, digamos, não minha visão pode alcançar, mas onde a minha percepção de ser. Então, onde, a princípio, digamos, eu tenho esse corpo físico. Então, tudo que eu toco, né, tá ali. Eu tenho uma limitação, um certo espaço, né, que eu consigo manipular as coisas. Porém, o meu corpo emocional, ele, né, tem aquele aura que ele se expande. Então, ele toca muitas coisas. Nem entrelaça com muitas coisas. Então eu estou encarnado também nessas coisas.
né? Então daí que vem o meu modismo de ser, daí que vem o meu intelecto, daí que onde vem minhas emoções se expressando nesse ponto. Aí vem o mental, que expande, é muito grande, né? Aí eu diria que o mental vai depender então da alma que encarna. Vamos supor, para a alma de um animal, o mental dele é limitado ao bando, à manada, então pode atingir uma grande área, né? Mas do ser humano vai além do planeta, né? Só para você ter um pouquinho de ideia da nossa capacidade. Porém, é um corpo que ainda é muito, eu diria que não é controlado a partir desse ponto de fixação, mas como ser você controla de um outro ponto, né? Aquele, como eu falo, do jogo. Você tá ali, aqui é o bonequinho do jogo, mas você tá ali jogando, né? Mas não joga com controle assim, não. É um ser que pode estar controlando de repente toda a raça humana. Como a gente fala de logos, né? Mas o indivíduo ele pode, digamos, ter um alcance maior disso, né? E aí é conjectuar muito, né? Para chegar, identificar bem como que é esse processo. Eu vou tentar tipo meio que, né, triscar, né? Para dar uma ideia. Então, por exemplo, com o corpo mental, você encarna no planeta. Então é aquela coisa de que você pode ter o poder, vamos chamar de poder, né? Porque chamam de poder, mas não é uma palavra muito, digamos, até suja, né? Porque poder lembra uma coisa ruim aqui na Terra, né? Poderes poderosos, né? Vamos falar de nem dom que sou, mas assim, uma capacidade, uma habilidade que nós temos. Então é muito explorada até no meio militar, que foi a visão remota, né? Então vamos supor, deu só uma coordenada, que é o número criado por seres humanos. Não é nem um ponto de vibração energética que usa as naves estelares. Fala, ó, você vai viajar para tal lugar, ela não vai em linha reta, ela fala, ela pega a vibração, que nem nós, linha astral. Ou quando desencarna que não tem mais esse corpo para se fixar uma casa, que você ativa a sua casa aqui. Então você vem e fica aqui acolhidinho, tá acolhido. Mas se saiu dessa casa, vai ficar, né, sujeito às intempéries, que é o que? As emoções, os bolsões coletivos. Então o suicida vai direto para um vale, porque lá a vibração é igual. Não é porque ele pecou, não sei o que, porque ele está naquela vibração. Mas se ele se suicida em paz, como um monge, por exemplo, que atira fogo no próprio corpo, vamos, né, só o exemplo. Vamos supor que ele está em paz e se suicidou, né, parou de comer, foi lá para a caverna, que fica fechadinho, tal. Tem né, esses rituais lá, digamos, no Tibete. Então ele desencarna, ele não desencarnou na vibração densa, ele vai para outras esferas bem altas, né? Então esse aqui é a tua casa. Saiu da casa, ela fica sujeito ao clima dos mares mentais, das energias, e é puxado para ela. Me perdi um pouquinho, vamos tentar voltar. Então, ok, nós encarnamos, né? Assim, como emocional, eu encarno no emocional da minha região. Então, se o emocional está revolto, eu começo a controlar, me estabilizar, né? Aquela coisa de você aprender a controlar o veículo está descendo, começou a pular, mas aí eu pego, desacelero um pouquinho, assumo o controle, começo a controlar e me adapto ao terreno, né? Eu falei, ok, então eu começo a observar o terreno, eu falei, ok, eu tenho que controlar um pouquinho mais, o carro vai começar a jogar, eu puxo um pouquinho, então tem aquela habilidade de controlar o veículo. Mesma coisa nós, então o corpo emocional está ficando muito nervoso, porque quando o emocional ele é afetado, ele começa a afetar o mental também, para ir junto, porque faz parte do sistema parasitário aqui, porque ele tenta puxar você, tenta te capturar, é o que faz um parasita, tenta dominar, né, a espécie que é parasitária. Então ele começa a puxar, o mental começa a ficar deprimido, ter maus pensamentos, e nós temos que estar atentos a isso, falar, opa, meu veículo está apresentando um problema tal. Como eu falei, tá com tamanco, olha a perna, o que está acontecendo, né? Dá para arrumar, vamos, né? Vai e conserta. Mas a gente não tem essa mesma habilidade para arrumar o corpo emocional e o corpo mental, porque aí tá de igual para igual. O meu mental tá vendo o meu físico, mas meu mental não tá vendo o mental. Então você tem que ter aquela capacidade, além do mental, para poder observar isso. Para observar os seus pensamentos, observar os próprios pensamentos. Eu posso falar que pensamento, que classe de pensamento que é essa que eu estou tendo. Eu vou analisar, eu vou estudar esses pensamentos. Né? E quanto mais você analisa, você percebe, né? Começa a ficar atento àquele horário e vigiar, você vai perceber que tem muitos pensamentos que estão aí, que nós pegamos. Assim como você abre a internet e vai navegar, tem um monte de palavras, você vai lendo. Aí vem pensamentos na mente. Né? Por quê? Porque estamos encarnados aqui. Então se acontece alguma coisa ali no vizinho, ali no outro bairro, se for muito forte, se a pessoa expressa uma emoção muito forte, eu vou sentir.
Vai vir um pensamento, vai vir uma ideia. A pessoa teve uma ideia e pensou, opa, veio uma ideia assim, veio um pensamento assim, assim. Porque alguém está pensando. Porque eu estou encarado na região, a princípio. Então assim, eu vou estar mais sensível às coisas que acontecem à minha volta. Alguns seres mais longe. Vou ser mais sensível às coisas que acontecem com os meus familiares, porque tem uma genética mais parecida. É que nem um rádio, ele é igual, um walkie-talkie. Então tem a mesma composição, então um sente o outro. Então assim, depende muito do nosso corpo. Meu corpo físico tem um alcance aqui. O corpo emocional tem um alcance um pouquinho maior. Né? Mas é muito mais tangível as coisas que acontecem à minha volta. O corpo mental já é mais difícil de sentir, porque é muita gente, é muito coletivo, é muita, né, digamos assim, é muito igual, é onde que entra na simbiose do malha mental. Então, como está agindo todo mundo junto, a gente não percebe quando algo é diferente. Mas quando você começa a se diferenciar, se distanciar da manada, aí se acontecer algo diferente aqui, você vai começar a perceber. Então, assim, nós não encarnamos, então aqui apenas é a minha casa, mas eu estou no ambiente. Então eu sou o objeto, eu sou a árvore, e as capacidades que nós possuímos é de sentir, né, ir além do que meus olhos estão vendo. Né? É sentir, assim como eu tenho sentimento, eu posso sentir a árvore, sentir a pedra, sentir o inseto, sentir o animal. Né? Mas como eu falo, são capacidades que estão, digamos, sendo gerenciadas pelo além da casa. Mas nós estamos no controle. Então quando você canaliza alguém maior, ou tem ideias maiores, é este ser que é você mandando informação para a casa. Como a matéria ela não existe, então eu vou falar o que acontece em astral. Né? Nós vamos ver muito isso em hipnose. Né, quando a gente, tipo aquelas meditações controladas, que hoje está bastante comum. Então você induz o estado de relaxamento em alguém e conduz a uma vivência. O que é isso? Você vai falando, você induz o relaxamento, né, pode ter uma contagem. Aí a vivência é o que? Se imagine numa praia, numa floresta, você pode estar flutuando, sinta os pés tocando a grama, você vai ter todos os sentimentos. Então depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Então tem pessoas que vão se colocar no ambiente, vão estar lá. Esse ambiente é imaginário, tem uma terceira densidade, tem fisicalidade? Sim. Esse momento é criado, mesmo que seja muito sutil. Mesmo que seja só para aquele momento de experiência, de experiencialização. Mas ele é criado e a pessoa ela pode ser conduzida ao ambiente que existe no astral. Nesse experimento, vamos supor, se alguma pessoa for fazer, tipo de vivência, ela vai falar, imagine uma árvore. Aí pode falar, agora imagine que essa árvore sai voando. Imagine que essa árvore se transforma em tal coisa, em tal objeto. Então ela vai começar a manipular as formas de volta. Então o ser humano ele tem essa capacidade de, quando pega um material mais sutil, então nós temos o poder, vamos chamar aqui de poder, de manipular esse objeto. Se um ser, digamos assim, um avatar encarnado, ele está aqui, ele, digamos, manifesta as qualidades de, por exemplo, levitação, bilocação, os mais conhecidos, os mais populares, né? Aqui o básico que a gente consegue, digamos assim, é um sonho lúcido, às vezes em quando, né? Uma projeção astral, um desdobramento, né? Já é bem, até um tanto considerado avançado para a raça humana, que é o que? O corpo repousa, você sai com um corpo mais sutil. Mas ainda você é um corpo físico que está ali, fazendo experiências, mas já é algo a considerar, né? Mas os seres mais avançados, os avatares, né? Da mesma forma que você pode sair em astral, se você tem esse digamos, conhecimento, né? Esse grau de controle, mais de presença, de estar ciente do meio que você está, então você consegue mutar as formas, né? Mexer nas formas, né? Então o básico, né? Atravessar a parede, voar, né? Essas coisas. Mas um avatar ele consegue manipular essa matéria aqui, porque muitos dizem que aqui é como um sonho. Então isso pode ser, né, manipulável. Eu já li um livro, acho que foi do Moligiero, acho que é o nome. Ele falava de os sufis que tinham essa potencialidade. Então fazia aparecer coisas, castelos, construções, fazia aparecer assim do nada, né? Isso por si é muito surreal, né? O que faz o popular? Aproveita isso como história de super-heróis,
né? Coloca cada uma qualidade, mas nós temos todas essas qualidades e muito além. Então o que somos vai muito além do ser humano. Por que eu posso mudar uma forma que está perto de mim? Porque eu sou aquilo, estou encarnado naquilo. Então quando eu dominar essa capacidade de expansão, de sentir o outro, de estar o outro, né? Talvez eu possa fazer isso. Por que eu não faço agora? Porque seria uma coisa puramente egóica. Mas se houver a necessidade, isso é feito. Aí você vai ver muitos de relatos, nem às vezes precisa ser desses vídeos que a gente assiste, às vezes pessoas que nós conhecemos que vai contar histórias para nós. Né, como já me contaram, por exemplo, a pessoa estava viajando de carro e o carro derrapou e caiu, vamos supor, numa ribanceira. Mas quando o carro se dirigiu para a ribanceira, a pessoa já meio que fez assim um clique, né? Meio que piscou, na hora que abriu o olho, estava lá na rua que tinha na parte de baixo, o carro intacto, nada, e o carro parado. Por quê? Porque o ser fala, não, isso eu não sei, digamos assim, se me perguntam, mas por que o ser deixou isso acontecer? Às vezes, vamos supor, acontece com casualidade, né? Digamos, não estamos o tempo todo ali, né, 100%, ou para que a pessoa viva uma experiência, dá uma experiência maior, para apresentar uma ancoragem maior. Não sei, né? A gente pode pensar, um ser desse poderia evitar qualquer acidente antes de acontecer. Né? Mas o que aconteceu? Então veio uma intervenção. Talvez a pessoa ela não tenha aquela capacidade de fazer isso. Então um irmão que está aqui, que está nos olhando, fala, não, pera aí, deixa aí, pega lá o carrinho, né, simbolicamente, e vai e coloca na rua de baixo. Mas não é assim, é você mexer, você com o mental, você mexe na realidade. Fala, não, né? Pessoas em acidente de carro que vê tudo paralisando, vê tudo em câmera lenta e de repente ela não está em câmera lenta. Então ela pode se retirar do veículo em segurança e sair e se colocar ali do lado. Você vai ver muito relato de pessoas, crianças, né, que teve um acidente, esbagaçou tudo e a criança está ali fora do carro sem dano nenhum. Ou mesmo um adulto. Fala, como que aconteceu? Não lembro. Né? Porque pro ego não ia ser bom lembrar, de repente. Né? Mas fica algo, fica, nossa, existe algo além. Né? Assim, muitas coisas não é deixado lembrar para não atrapalhar essa experiência egóica, porque a experiência é essa, de dominar um ego, dominar um boneco, dominar aqui um avatar, e conseguir, digamos, canalizar quem você é, utilizar essa ferramenta e não permitir que essa ferramenta seja utilizada pela Matrix, ou pelos parasitas, em total posse dos parasitas. Então, assim, por isso nós chamamos toda a atenção, nós somos essa classe de ser, né, que encarna no meio e usa um ponto de fixação. Né? Aí o que acontece com os parasitas? Né, os parasitas desenvolvem um maquinário que é muito inteligente, né, que é um avatar deles. Né? Porém, essa ligação com o interior, essa ligação com dimensões mais sutis, onde temos também nossos corpos, eles já não possuem, né, algo que liga tão bem. Então é de onde vem essa curiosidade enorme de saber de onde vem todo esse potencial do ser humano, de onde vem toda essa força, de onde eles tiram essa energia. Aí vem essas muitas experiências, isso você vai ver no filme V lá, V Visitors. Não é um filme, é um seriado, né, onde que os seres enganavam, fingiam que eram deuses, que vinham para ajudar, mas pegavam os seres humanos, abduziam para a nave e ali abriam ele para tentar achar onde estava a alma. Isso não é ficção. Em alguns momentos foi feito. E tem seres que ainda trabalham nisso para tentar descobrir o que é, de onde vem essa energia. Mas não está ali, é que nem tentar estudar o átomo. Não vai achar só espaço vazio, porque a tecnologia não chega. O alcance intelectual deles não chega ao que somos. Nós estamos muito além. Então por isso que de um certo ponto não há preocupação do que estão fazendo aqui. Porque nós estamos além, observando o que estão fazendo. E aprendendo também por que eles sentem, por que eles querem. Né? Explorando o meio. Embora eu também me questione qual que é a necessidade de explorar esse meio. Talvez esteja além desse ponto de vista. Eu tenho que subir um pouco mais para poder enxergar isso. E acredito que há. Quando nós pensamos sobre isso e temos uma certa tranquilidade, significa que de certa forma já alcançamos, já conseguimos subir lá no topo e olhar. Mas de uma forma muito ainda intuitiva, muito sutil. Mas assim, o que somos? Nós encarnamos no ambiente, então encarnamos nas coisas. E quando tiver, digamos, se o ser, né, tiver essa capacidade, ele consegue manipular as coisas em volta, consegue manipular a realidade em volta, ele consegue saltar de uma realidade para outra, de uma casa para outra, que você não precisa ter uma casa só. De repente nós estamos fazendo isso, só que como ego aqui não é percebível.
Nós vamos perceber quando? Quando deixarmos essa casa. Aí vem todas as lembranças, aí vamos estar, digamos, num corpo mais expandido, aquele corpo que como alma, por exemplo, né, como uma alma que encarna em vários outros veículos durante as eras que nós vivemos aqui, não só nesse mundo, mas em outros mundos. Então esse corpo, ele pode ter essa capacidade de absorver toda essa informação. Então você saindo, você vai ter toda a informação, não só dessa casa, mas de outras casas. Não é interessante ter um veículo aqui ter a informação do outro veículo. Por exemplo, você tem uma moto e um carro, né? A minha moto, então, ela tem a informação do carro. Para ela não precisa. Ela é para tal tipo de terreno, vive em tal estado, o veículo está em outro. Né? Não há necessidade. O que precisa saber? O que um precisa de intuir de outro? Como se guiar com segurança. Então vamos supor, o que eu vou intuir? Como conduzir a minha vida mais amistosamente, a lidar com as outras pessoas. Então isso eu posso estar canalizando de outro veículo. Né? Que vamos supor, passa por uma situação semelhante, difícil, então como eu estou conectado, eu me ligo e falo, ó, essa pessoa superou assim. Então intuitivamente vem como superar. Digamos, ou seja, como se conduzir nessas estradas. É o que a gente precisa aqui. Né? Então, principal, o que o veículo, aqui que nós temos que estarmos receptíveis a isso. Né? Sempre analisar também o que é bom para todo mundo. Esse é o principal, porque eu sou todo mundo. Então eu não posso apenas pensar com forma egóica só para mim. Quando eu faço isso, não sou eu, é os parasitas que dominam a minha mente. Então esses parasitas impostos da minha mente começam a agir até aquela tal simbiose junto, né? Aí eu penso que sou eu, então me conduz, eu queria coisas só para mim. Eu queria crescer, né, poderoso, vencer na vida. O que eu tenho que fazer para vencer na vida? Eu tenho que trilhar o caminho desenhado pelo sistema. Não há outro caminho. Não há um caminho, como eu falo, olha, comunidade, o pessoal, vem aqui. Vamos lá para o meio do mato, vamos preparar uma área ali, onde nós vamos construir, nós vamos cultivar. Então o sol vai te dar o que você precisa, a terra vai te dar o que você precisa, a água vai te dar o que você precisa.